Fala galera, aí começando mais um programa Digo 10 na TV, já agradecendo nossos patrocinadores, nossos parceiros, Conte Beer, do meu amigo Jarcinho. Jarcinho, obrigado novamente aí pela força. Prazeres 28, do meu amigo Rodrigo, sua esposa Bruna, meus alunos, meus amigos, lá na Onyx Hotel, um restaurante ótimo, eu recomendo, vou sempre lá. Nosso novo integrante também aí, do meu meio esquerda, Cléo Guzmão, construtora, e também o meu parceiro Marcelo Pinheiro, empresário de jogador e tem a International Sports. Beleza, galera? Hoje estou aqui com o Camilo, meu parceiro, comentando aqui com ele, foi difícil pegar ele essa semana, tivemos contratempos e tal, Verdade. Mas que bom que deu certo. Camilo, prazer ter você aqui, meu irmão. Prazer é todo meu, Digo. Mais uma vez, te agradecer pelo convite, né? Feito já há alguns dias, e como você falou, deu uma enroscada aí, mas desenroscou. Graças a Deus, estamos aí, Digo. Que legal. Pessoal, aqui, vamos falando com o Camilo aqui, seguinte, a gente vai falar um pouquinho de futebol, um pouquinho da vida pessoal dele. Camilo, como começou a sua história no futebol? Qual foi o seu primeiro clube? Como que você categoria de base? Você é de Assis, você não é? Como que é? Digo, eu sou na cidade chamada Ceres, interiorzão de Goiás, lá, bem pequena. Eu iniciei a minha carreira no futebol como um clube chamado Jaguar Esporte Clube. Hoje já extinto, é um clube que só tinha categoria de base. Lá de Goiás mesmo? Não, de Brasília, esse clube. Eles preparavam atletas e mandavam para alguns clubes, né? E foi assim comigo, eu iniciei lá. Quantos anos, Camilo? 13 para 14, saí de casa com 14 anos. Novo, cara. Novo. Assim, hoje em dia, para se for ver, até tarde o início, mas para sair de casa muito novo, né? Sim, verdade. De 13 para 14 anos eu saí de casa e aí fui rodando, graças a Deus, alguns clubes do país. Legal. E nesse início aí, como que foi para você, garoto? Sensação, fora de casa, longe da família? O pessoal acha que é fácil, né, cara, ser jogador, né? Fala pro pessoal. Não é, Diego, não é. As pessoas olham lá na TV, né, o próprio Neymar, Messi, etc. E falam, ganha muito dinheiro e tal. Cara, ganha sim muito dinheiro. Eu concordo, assim, que os salários deles são astronômicos, mas as pessoas muitas das vezes não sabem os bastidores que um atleta, né, passa. Principalmente esse início de carreira aí, né, tanto nas categorias de base. Até mesmo nos grandes clubes tem a questão da pressão, né, de psicológica, tanto de empresários quanto do clube para você render, dar resultado para eles, né, mesmo com tão pouca idade. O meu início foi bem complicado, porque, né, até então, uma cidadezinha bem no interior de Goiás, você imagina. Nossa. Mais difícil, né, quando é interiorzão, né, cara? Mais difícil, tinha praticamente nenhum conhecimento, né, e assim, fui morar longe dos meus pais, enfim, aquela dificuldade toda de você ter que se virar, lavar sua própria roupa, e daí... Mas assim, cara, uma coisa que eu aprendi muito que isso ajuda a formação do caráter, sabe? Isso é importante por isso. Desde muito cedo eu aprendi que valorizar as pequenas coisas, né? Claro. Talvez se eu tivesse estado lá com meus pais, na casa deles, eu não teria valorizado as pequenas coisas como eu valorizo hoje, porque eu aprendi isso através da minha saída de casa e não estar junto deles, entendeu? Entendi. Então, é que nem eu falei na última entrevista nossa com o Macedo, o pessoal tá vendo um pessoal hoje famoso e consagrado, mas essas pessoas abdicaram de muita coisa na infância. Abrem mão de muita coisa. Por isso que às vezes... Renunciam muita coisa. Isso, exatamente. Alguns atletas acabam a carreira e olham para trás e ficam pensando se realmente valeu a pena. Alguns deles, porque abriu mão de muita coisa, né, Camilo? Complicado, abriu mão de muita coisa. E assim, isso no início da carreira, no decorrer da carreira você abre mão de muita coisa também. Até quando você consegue, assim, graças a Deus, alguns clubes bons, né, disputa campeonatos, sempre tem muitos jogos seguidos uns dos outros. Cara, eu, por exemplo, meu filho mais velho, eu não vi ele andar. Os primeiros passos dele eu não vi. Eu vi por vídeo, não vi assim, cara? Eu e o pessoal junto com ele. Porque não era possível, no clube onde eu estava, a condição não dava naquele momento. Depois, posteriormente, minha esposa e ele foram ficar comigo, mas no início lá, quando ele aprendeu a andar, não tive essa oportunidade. Não presenciei, entendeu? Então, assim, tanto no início como no decorrer da carreira, amigos meus, eu tive um amigo de concentração que um dia eu escutei a filha dele falando no vídeo pra ele. Falou assim, pai, quando que no dia dos pais vai ser você que vai lá receber o presente que eu faço? Poxa, porque no dia dos pais, quem vai sempre é minha mãe. Poxa. E a gente estava concentrado, era uma viagem longa, a gente ia jogar 2 jogos fora lá no Nordeste. Aí o pessoal aproveita, né, já pra não ter que ir e voltar. Ficamos uma semana, 10 dias nós ficamos lá no... E aí ele perdeu esse dia dos pais, a entrega de presentes e tal, mais um, né? Eu escutei a filha dele falando isso aí, me marcou muito, cara. Então assim, eu vejo que
tanto no início quanto no decorrer da carreira de um atleta, ele renuncia e abre mão de muita coisa. Isso é alguma das coisas, né, Camilo? Além de você apenas alguns exemplos. Além de você se abdicar até mesmo do seu próprio prazer de sair, né, cara? Também. Pô, você é um cara que eu conheço, sei da sua vida, sei que você não foi um cara de rolê, de balada, Sim. mas até eu sair com a família, curtir um rolezinho, tomar um sorvete, alguma coisa, você não pode, cara, porque de repente você tá num clube aí, pô, você jogou em time grande, o time não foi bem, você não pode contar um fato que aconteceu. Tava na Caldense 2017 e nós estávamos bem lá, acho que tava terceiro lugar da tabela e a gente precisava ganhar de um time que estava na zona de rebaixamento. Era obrigação. Era obrigar, você sabe como é que é a obrigação. E esse jogo foi em casa e nós martelamos o jogo inteiro, cara, 0x0. No finalzinho do jogo, os caras fizeram 1x0 em casa. Contra o time que era penúltimo colocado. E se a gente ganha, a gente vai para segundo lugar. A gente ia ficar atrás do Cruzeiro na tabela naquele momento. E a gente perdeu, a torcida foi lá dar aquela pressão que você sabe como é. E aí, cara, lá em Poços de Caldas, uma cidade assim, muito boa, turística, né? Tem muita coisa legal. E aí, o jogo acabou cedo, era 9 da noite. A gente tava vindo embora, tava com a roupa do clube. E dirigindo o carro, e meu filho falou, vamos parar nessa praça aqui, pai, vamos parar nessa praça, é legal lá. Falei, filho, hoje não vai dar. A inocência dele. Hoje não vai dar, tivemos que ir pra casa, pedir uma pizza em casa, porque tava complicado o momento, entendeu? Aí, ó. Isso aí é das coisas, um dos né? exemplos, tem outras situações até bem piores que essas, né, cara? Família de atleta recebendo ameaça e daí por diante. Fala aí, Camilo, um clube aí que você jogou, que você se lembra, tipo assim, que a pressão era muito grande fora de campo e que você até, poxa, eu não tô acostumado, ou tipo assim, teve que se acostumar rápido? Cara, o primeiro assim que eu tive a oportunidade de ver foi o Sport Recife, né? Mas teve uma situação que eu presenciei no dia que eu cheguei, foi na Ponte Preta. Na Ponte. 2014. Eu cheguei lá numa sexta, na quinta Ponte, tinha jogado contra o 15 de Piracicaba, lá em Piracicaba, e tinha perdido de 4-1, cara. Eu cheguei na sexta, o segurança me recebeu lá e tal, e aí eu tava conversando com ele até o pessoal autorizar a minha entrada, até então o segurança não me conhecia. E aí ele falou assim, rapaz, você chegou aí no rabo de foguete danado. Falei, por quê? Ele falou, o pessoal da organizada, ele falou que amanhã já vai vir aqui já. Teve um pessoal de lá que eu conheço, falou pra mim que vão vir, que pode reforçar a segurança, que vai estralar o chicote aí. E cara, eu vi no outro dia, aconteceu mesmo, cara. O pessoal lá com as costas inteiras tatuadas, com o símbolo da ponte. Tá maluco. Rapaz, balançaram o portão lá. E curioso que no mesmo dia, a torcida do Corinthians invadiu o CT do Corinthians. Foi até aquela vez lá que pegaram o Emerson Sheik lá, pressionaram o Sheik, o Guerreiro, enfim. Foi em 2011, eu acho. 2014. 2014. Foi no mesmo dia. A torcida da Ponte pressionou lá no Moisés e a torcida do Corinthians lá no CT do Corinthians. E no domingo jogava Ponte e Corinthians. Caraca, a pressão dos dois lados. Dos dois lados. E graças a Deus nós ganhamos 2-1. Aí a pressão mudou, continuou lá e deu uma aliviada para nós. Mas eu senti que, inclusive até estava vendo que o Campeonato Paulista vai ter o derby lá agora, Campineiro, né? O bicho pega, a Ponte perdeu ontem. Amanhã não, domingo lá. Lá o derby lá é pesado, né, cara? Pesado. O pessoal lá, se pudesse da Ponte Preta, onde eu vivi lá, se pudesse, eles pintavam a grama de branco e preto, cara. Sério? Não tinha o verde, porque o verde lembra o Guarani. É sério, Diego. Caraca, mano. Cara. Ô, Camilo, fala um pouquinho aí, cara, mais uns clubes que você passou aí, que você fala, puxa, esse clube foi bacana jogar, eu me identifiquei mais, achei que foi aquele ano que eu me destaquei mais. Cara, teve um que agora foi recente, o Lagarto, lá o time do Diego Costa, que ele comandava, Isso eu ia né? perguntar pra você, o Lagarto foi aquele onde que o Diego Costa tava no... É que tá no coisa agora. Tava no Atlético de Madrid, ele tava na época, né? E ele pegou esse time pra bancar, porque existe a lei no futebol lá de 5%, né? De venda e tal. Sim, sim. E aí, sempre que ele era negociado, o pessoal usava a grana que entrava no clube de forma indevida. Uhum. E ele quis pegar o clube, enfim. Ele pegou o clube e organizou, cara. Deixou o clube redondinho. Ele é um cara excepcional, né? Redondinho demais, cara. É a humildade daquele cara. Parece que ele nem imagina quem ele é, assim, sabe? O status que ele tem, a situação que ele alcançou, né? No futebol, 2 Copas do Mundo, artilheiro da Premier League já pelo Chelsea, enfim. Negociado algumas vezes, disputou 2 Copas do Mundo, excelente jogador. Artilheiro, fazedor de gols, enfim. E, cara, a humildade dele, eu conheci ele, é um cara fora de série, é um clube que eu me identifiquei bastante, sabe? Até como não conhecia, né? Não conhecia, achava que era condição bem... Eu não conhecia esse clube. Então, até então... É que no Nordeste lá é muito, pra gente aqui é afastado, né? Mas lá é... Sim, não, tem alguns clubes,
E, rapaz, e assim, o respeito que eu tive lá, sabe? O pessoal teve comigo, eu só tenho que agradecer. Fui muito bem tratado, deram uma condição, uma estrutura, assim, fantástica mesmo. Foi um clube que eu me identifiquei, foi uma passagem muito boa lá, 2 passagens eu fiz. Você contou uma história pra mim, que no coletivo ele chegava a Madeira, Uma vez ele treinou com nós lá, Gil, e foi um reduzido, cara. Aí o time que ele tava perdendo, cara, um reduzido, sabe? Aí o treinador não marcou uma falta que era a favor do time dele, cara, ficou doido. No O colégio? treinador foi no reduzido lá. E aí depois, cara, ele chamando os caras do time dele pra poder jogar, enfim, tem que ir. Bravo, como se fosse disputar a posição. Com certeza. E assim, dá pra perceber que ele é um cara muito competitivo, sabe, cara? Pelo pouco que eu conheci lá, muito competitivo. Em 2017, no final do ano, quando eu conheci ele, cara, ele tava muito focado pra disputar a Copa de 2018, né? Então, inclusive, até o pessoal, aquele negócio da amizade que ele tem, o pessoal chamava ele pra sair, ele sempre treinando, se dedicando, porque ele tinha voltado do Chelsea pro Atlético e ele sabia que era a oportunidade dele de jogar e ir bem para poder ser convocado para a Copa. E aconteceu isso, ele foi muito focado, foi convocado, inclusive na estreia ele fez 2 gols, né? Foi Portugal e Espanha, a estreia daquela Copa, e ele fez 2 gols nesse jogo aí. E o Cristiano fez 3, ele fez 2. Cara, então, você vê, ó, um exemplo desse cara aí, tipo assim, ele é um cara que tava num clube que é dele. Sim. Ele não precisaria estar treinando nessa pegada. Exatamente. Às vezes os caras que estavam ali precisando dar algo mais, não tava dando, ele tava chamando os caras para dar esse algo mais. Então, assim, a vida dele, né? Então, a vida dele é um exemplo em relação assim dentro do campo, assim, é um exemplo muito, e fora do campo também a humildade que ele tem, sabe? Mas dentro de campo eu digo porque sempre foi um cara vencedor, né, cara? Ano passado ele conquistou 3 títulos em um ano. Caraca. Ele foi campeão da Copa da Espanha, se não me engano, campeão da Copa do Brasil com o Atlético Mineiro e campeão brasileiro com o Atlético Mineiro. Então, assim, um cara vencedor onde passou, é um cara que E eu vi admiro muito. Eu acho que eu vi uma entrevista dele, não sei, eu ouvi falar. Quando ele chegou, os caras, vai jogar onde, não sei o quê. E ele, maior humildade, ele fez, não, eu vim aqui para somar com o time, não vim aqui para ser o titular absoluto. Sim. Mas ele sabia do potencial dele, né? Ele não precisa nem ter respondendo naquela pergunta. Sim. Mas ele humilde como é, né? Ele mostrou muito humilde. isso e trabalhando, a gente acabou ocupando espaço que era dele mesmo. Sim. Só que, cara, um cara vem da Europa, o cara poderia estar com o status, não, eu vou jogar, não importa, vai ser eu mais alguém. Exatamente. Aí. Ele não, ele mostrou totalmente diferente do que os outros fazem. É verdade. E eu te pegando essa resenha de jogador da Europa, a gente vê muito cara vindo pro Brasil e achando que vai ser moleza, né, cara? Jogar tranquilo no Brasil. E o futebol brasileiro tem um nível bom. Claro que alguns atletas vêm no alto nível, acaba destacando. Mas a gente acompanha, claro, o grande futebol da Espanha é muito diferente. Mas os atletas vêm pra cá, acho que vai deitar e rolar. E não é assim, né, cara? Ah, não é. O futebol brasileiro é muito competitivo. Acho que o Campeonato Brasileiro é um dos mais difíceis do mundo, né, cara? Em 2009, eu tava no Barueri. Cara, era assim, a gente jogava contra um time que estava lá embaixo e era o mesmo jogo contra o time lá de cima. Exatamente, cara. A pegada era bem... Aquele ano lá, eu lembro bem, na fase final do Campeonato Brasileiro, tinha 5 times disputando o título. Entre 4 e 5 equipes disputando o título, entendeu? E é diferente desses países aí. Você vê a Espanha, é sempre os mesmos. Na Inglaterra, hoje que surgiu alguns clubes, né, que disputam mais, mas no futebol brasileiro sempre é 5, 6 times disputando, entre 4 e 5 times disputando o título. Entendi. Galera, o papo tá bom aqui, a gente vai fazer um intervalinho aí para nós passar a resenha aqui. E já agradecer nossos patrocinadores de novo, Contibir, Prazeres 28, Cleo Guzmão, nosso da construtora do meu camisa 10 lá, e International Sports. Daqui a pouco a gente volta, galera. Todo mundo tem uma cerveja que é a sua cara. Para os que gostam de combinar, a Burguesa. Para os que estão sempre no clima, a 0 Grau. Para os que pegam leve, a Moinho Real. Para os que pensam nos detalhes, a 1500 Puro Malte. Para os que saem do comum, a Almada Puro Malte. Para os que gostam de mesa de bar, a Conte Beer. Para os que buscam o melhor da vida, a Samba. Já escolheu? Já escolheu?
voltando aqui, o Digo 10 na TV, meu parceiro Camilo, já deu uma risada aqui no intervalo. Galera, vamos falar um pouquinho agora do esporte amador, Camilo. Você aí, quando nessas idas e vindas de clube, sempre tá aqui com a gente. E o pessoal, a procura é grande, né? Goleiro. Graças a Deus, o pessoal procura. O goleiro, aquele cara que tem que segurar o rojão, hein? E aí tem aquele ditado do futebol, um bom time começa com um bom goleiro. Isso é verdade. E como que é pra você jogar o amador? O que você vê diferente do profissional? Cara, diferença do futebol amador pro profissional. Hoje em dia tem muitos jogadores, o pessoal que joga amador, que treina, né, cara? Sim. Se dedica. Hoje em dia eu tô num ramo aí que, né, eu montei uma escola, tenho dado treinamentos para bastante, vários deles que... Aproveita e fala dessa escola, como que funciona também essa escola sua, Camila? Cara, eu procurei me especializar na melhora de performance, sabe, cara? Pra futebol? Pra futebol, tanto goleiro quanto jogador de linha, todas as posições. Legal, procuro fazer aquelas situações reais de jogo, procuro trazer da situação que o cara vai enfrentar no jogo ali no treino. Legal. Das mais variadas formas possível. Em relação a treinamento de goleiro, foi algo que eu vivi e vivo desde 14 para 15 anos, né? Mas jogador de linha também é algo que eu vivi, cara, e aprendi muito com vários profissionais, bons profissionais. Sim. Que eu trabalhei, muitos trabalhos bons e graças a Deus tem surtido de efeito, cara, tá? Até alguns jogadores, uns já foram ser avaliados em alguns clubes, alguns meninos jovens, outros estão encaminhando aí pro decorrer do ano, se Deus quiser vai acontecer. Mas assim, algo que eu procuro até aproveitando, procuro dizer que eu não prometo nada, sabe, Sim. cara? Eu vou sempre dar o que eu prometo, é muito empenho, trabalho, né, comprometimento, claro. isso eu prometo. Sim. Agora que eu vou levar para tal lugar ou para outro, isso aí eu não prometo, É que cara. já viveu isso, né? Sim. Já sabe quanto é difícil você ficar esperando. É muito difícil, cara. A expectativa que gera, enfim. O que eu prometo, cara, é me empenhar ao máximo. Caso surja a oportunidade, né? Com certeza eu farei com o maior prazer. Então, Camilo, foi bom você tocar nesse assunto, porque a galera, tipo assim, eu já convivi e vivi e já ouvi também muito cara prometer algo que eu sabia que não ia cumprir. Eu vivi um pouco no futebol e acompanhei alguns amigos no futebol. Então eu tava num clube e o cara me prometia outro e eu sabia que ele era fora da realidade daquele momento. Certo. Só que você querendo ou não por dentro, você cria uma expectativa. Por certeza. mais que você saiba que aquilo lá não é real para aquele momento, você fala, puxa, mano, poderia acontecer. É isso mesmo. E aí se pega um cara inocente, ingênuo, o cara cria uma expectativa e se frustra, né? Tanto no atleta quanto na família também, Sim. né, Diego? Então assim, cara, eu procuro tomar muito cuidado em relação a isso, porque tem a questão que além do atleta, do futuro atleta, da possibilidade de ser atleta, existe o ser humano ali que tem sentimento, né, que tem sonho, que tem objetivos. Então a gente tem que tomar muito cuidado em relação a isso, cara. Aí esse novo ramo que eu tô aqui, cara, como eu tô te falando, né, como você estava falando, procuro me empenhar ao máximo para melhorar a performance do atleta, seja ele se ele almeja ser alguma coisa no futebol, ou seja ele para jogar os jogos amadores, aí, tanto várzea quanto amador. Os campeonatos amadores, eu acompanho um pouquinho do seu trabalho, eu vejo que você tem muitos meninos já têm idade avançada e quer dar uma treinada para jogar um amador em um nível legal, né? Sim, exatamente. Quer melhorar a performance, né, Gil? Ter qualidade de vida. Quer dar uma boleirada no Instagram também, né? Eu também, tem isso. Tem alguns que gostam. Tem uns que gostam bastante. Ai, meu Deus do céu. Ei, Instagram tá acabando com a vida do povo. Cara, então, é isso que eu ia tocar nesse assunto do amador, porque a gente vê muito hoje o cara se cuidando pra jogar amador. Sim. O último amador que eu joguei foi em 2018, foi lá em Cornélio. Certo. E eu tava jogando futsal na época, jogando futebol direto, então eu não tinha treinamento para jogar futebol, certo. Mas condicionamento físico eu tava em dia. Tava bem. E eu via muito cara que ia jogar com a gente lá, tanto é o clube que nós jogamos, o time que nós jogamos, era de 15 jogadores, 10 recebia para jogar. Certo, então eram os caras preparados e vinham lá para decidir. Então os caras durante a semana deles trabalhavam, davam aquela corridinha, dava um treino mais forte. E hoje eu vejo que você faz um trabalho e os caras estão procurando essa performance para jogar os amadores. Sim, com certeza. Como eu estava falando, Digo, os campeonatos amadores hoje o nível tá bom, cara. É bom, né? Por ser amador tá bom. O jogo é um campeonato amador lá em Marília, cara, o nível lá bom, tá bom, cara. Bom, nível bom. O time que eu jogo lá, acho que dos 11, teve jogos lá que dos 11 que iniciaram a partida, 8 eram profissionais ou ex-profissionais. Então, um número alto, né? Bom. Também tem a questão da pandemia que aconteceu aí, alguns jogadores desempregados, o pessoal vai para poder, né? Sim, ganhar um extra. Exatamente, complemento na renda. Sim. Enfim, e os que são amadores que não tiveram oportunidade de jogar profissional, como a gente está falando aqui, tem procurado melhorar para poder ter um desempenho melhor nos jogos, entendeu? Entendi. E como que é feito o seu trabalho? Onde que é o seu trabalho? Como que você faz? O pessoal te paga uma mensalidade? Você
trata com a pessoa por treino, por mês? Como Exatamente, tem as duas maneiras, o avulso, né, e o pacote mensal, ou, sei lá, 2 meses, 3 meses, fica a critério da pessoa que me procura. Sim. A gente conversa, eu tenho procurado fazer bem individualizado mesmo, para essa questão justamente da melhora da performance, para você dar uma atenção legal, né? Sim. Principalmente o movimento de coordenação motora, porque atendo muita criança, né, adolescente, que chega lá e, rapaz, a coordenação motora, meu Deus. Difícil, né? Difícil, alguns. Mas assim, cara, graças a Deus, Deus tem abençoado muito, tem surtido efeito. Sim. Graças a Deus. E esse trabalho aí você faz em qual, onde? O local é o Derac. Derac ali, próximo do Hospital do Dr. Zezinho. Tem sido lá, cara. O pessoal deu oportunidade lá, tem sido bom. E essa galera que tá indo lá, a maioria é criança, adulto? Tem criança, adulto, adolescente, todas as idades. Aproveitar o momento aí, fala um merchan do seu trabalho aí, com certeza. Funciona? A questão é assim, o pessoal de linha, né, tenho procurado passar meu número, né? Pode passar, fica à vontade, aqui é tudo nosso. É 018 99674 7589, é só ligar. Depois a gente fala uma legendinha embaixo lá. Tranquilo, agradeço. É só me procurar, a gente conversa, marca o dia, o horário que é melhor para a pessoa, né? E agradeço o espaço, Diego. Eu que agradeço você ter vindo. Então, aí voltando nessa resenha do esporte amador, quando você vai jogar um amador aí, que a galera, até inclusive nós jogamos um amador junto. Sim, Ribeirão do Sul. Que ano que foi? 2018. 2018, acho que foi um dos últimos que eu joguei. E foi engraçado. Que qualidade, hein, Diego? Foi bom pra caramba, né? Você lembra? Foi coisa linda, foi bom demais. Como foi a resenha, o Camilo? Nós estávamos nas quartas. E nós tínhamos feito 3 e tomado 3. Certo. Tipo, um jogo pra gente ganhar com o pé nas costas, sabe? E nosso time redondo, você viu lá, né? Muito bom o time. Aí ganhamos de 4-3, classificamos pra semi. Aí eu cheguei no dono do time e falei, rapaz, ele vai ter que fazer 5 pra ser campeão, cara. Porque faz 5, toma 6. Pô, e vamos trazer um goleiro, eu já com o teu nome na minha cabeça, né? Pô, mas o Camilo vai cobrar. Falei, pô, mas eu tenho premiação, e se ele cobrar, eu vou fazer um esquema com ele, que a gente for campeão, a gente paga ele. Você lembra que eu te falei? Lembro. Aí ele não vai aceitar. Eu falei, vai, a hora que ele ver o time, ele vai aceitar. O time é muito bom, cara. Aí muito nós bom. Conversamos, eu falei, Camilo, o time é esse. E você falou, mas esses caras estão indo? Eu falei, estão indo. Ah, então eu vou, que eu tenho certeza que vai ser campeão. E aí no primeiro lance, cara, eu lembro até hoje, até comentei os caras do time lá. Na semifinal, o cara saiu cara a cara com você, você fez a defesa. Foi. E aí depois nosso time deslanchou, ganhou, né? Ganhamos 2-0. Eu falei pro cara, falei, tá vendo? Se é qualquer outro barba de bode, era gol. Paz, foi cara a cara. Eu lembro de uma falta também, cara, que o cara bateu, foi uma defesa legal. Na semi ou na final? Na semi, uma defesa legal. Teve um outro lance lá que foi 2 lances, o cara chutou, rebatia, e aí teve a sequência, ele finalizou de novo, eu peguei de novo. Foi jogos bons, graças a Deus, 2 jogos. E a final foi curioso, né? Foi 5-5-0. 5, cara, 5-0. E um time muito bom que pegou os moleques daqui também, né? Foi. O goleiro eu conhecia, foi expulso, o André lá, muito bom goleiro também, que é de lá da cidade. Bom. Mas aí, Camilo, como que é engraçado, né? Nós jogamos contra esse time na primeira fase e eram os caras só de Ourinhos. E o time, na minha visão, estava muito melhor do que o da final. Da final, acho que ficou um time tipo, sem entrosamento. Eles levaram daqui o Duzinho, o menino loirinho lá, o meia, que é muito bom jogador. Muito bom. Levaram o Todd, né? Muito volante. Bom jogador. Levaram o Che e o menino de Palmital lá, o Jean. E levaram, acho que o Men, né? Isso. Acho que o Men nem jogou, né? Ficou no banco. Entrou depois, né? Entrou depois. E você pega aí nosso time entrosado. Nós tínhamos jogava com 3 no meio, você lembra? Lembro. Ninguém marcava ninguém. Lembro. Acho que o Vila que mais marcava, né? O Vila que mais marcava. E o Michelzinho e eu, né? Michelzinho e você. E na frente, Nardo, Roger e Andrei, não é? Andrei, isso mesmo. Não, o Ju. O Andrei tava no banco. É verdade. Olha o nosso time. É muito bom. E na final foi um jogo atípico, né? Porque pô, já enfiamos 3 logo no primeiro tempo. É isso mesmo. Eu não ia jogar aquela final. Até foi interessante. Chegou a gente se encontrava no bar lá do chuvisco, né? E tal. E o Denis falou, Diguinho, você não vai jogar? Eu falei, mano, tem muito cara no banco bom, eu tô baleado, eu tava com o joelho, parecia um pão, né? Inchado. E aí eu fiz uma injeção em mim lá, aquela coisa de amador, né? Que é loucura. É loucura. Louco pra jogar, fiz a injeção e nada de melhorar a dor. Aí é que eu vi os caras de Assis lá, que ia jogar contra a gente, eu falei, Jans, vamos lá alongar eu pra eu. E tudo, né, cara? Isso, falei, vamos alongar eu lá no campo, porque se eu tiver condições eu vou jogar, cara, porque eu não quero ficar de fora numa final, ainda mais se esses caras ganham de nós, eu tô morto. Pra que eu pipoquei e tal, né? Aí eu joguei o primeiro tempo, você lembra? Eu lembro. Lembra do primeiro gol como foi? Primeiro gol, passeu, o Bernardinho fez o gol. Pô, foi. Você deixou ele na cara do gol. Deixei na cara do gol.
Então, esse esporte amador que a gente fala muito aí, o pessoal às vezes não valoriza, tem muito cara de qualidade, né, cara? Muito, cara. Cara, eu soube de uma história em Marília que o Claudinho do Red Bull... Claudinho, sei, pô, então, alguns anos atrás, ele tava jogando no amador em Marília, cara. É. Entendeu? Então, assim... E tem ele muito entrou jogador... seleção, pô. Então, tem outros casos clássicos aí, o Bruno Henrique, tantos jogos que o Campeonato Amador jogou também lá em Minas, depois foi para um time Elias. menor, o Elias, enfim. Elias Amador até 24 anos, 20 e poucos anos. Então, tantos casos aí que tem, então assim, o esporte, o futebol amador, cara, eu vejo muitos jogadores que jogam amador aí que eu conheci, agora nesses últimos anos que eu venho jogando, né, que... Tem muito mais qualidade, caberia em clube aí de Série C do brasileiro, cara. Tranquilo, né? Série C de brasileiro, tranquilo. Eu converso com algumas pessoas do futebol também, eles falam muito sobre isso, sabe? De o cara não se adaptar no amador, não se adaptar no profissional e jogar muito bem amador. Uhum. Mas eu acho que, sei lá, cara, o cara que joga futebol é o mesmo, é o né, mesmo, cara? é o que muda muito é a condição física. Exato, o que se você está treinando, se preparado ou não, né? É você que é goleiro, você pode falar até mais, porque se preparar. você não está em dia com o tempo da bola, você não joga em lugar nenhum. Não joga. Tanto amador quanto profissional. Precisa treinar, eu costumo dizer. E os goleiros que estão jogando treinando com você, os goleiros? O que Rapaz, é os bola? Eu tenho alguns goleiros aí, cara. Graças a Deus, o que mais treina comigo, Cauê. Cauê é bom, que mais né, vai, muito bom. Aí o Daniel. Daniel, não o advogado tem Marília. Tem Marília. Daniel da Gráfica. É verdade, tem Marília. Da Gráfica União. Treina comigo também, sei, o Robinho, que trabalha na Coopermota, rapaz, o Jean também, que trabalha na Frielo, enfim, tem bastante goleiros, cara. O Léo deu uma parada agora, o Giovanni. E o Tábua? O Tábua tem tempo que não treina, hein, cara. Tábua tá trabalhando fora, se não me engano. Tá, tem tempo que o Tábua não treina. O Diogo também tem tempo que não treina, tá trabalhando fora. O Tábua é boleiro, hein? O Tábua gosta. Eu gosto. Tábua gosta. Tábua eu costumo dizer que ele faz uma defesa aqui e termina a defesa lá na placa de publicidade. Ele defende, vai girando até... Tábua resenha, cara. Cara... Gente boa. Nós fomos jogar nós estamos um time do PSG lá e ele entrou na Várzea. Uhum. Aí os caras estavam discutindo, né, o que ele ganhou, o que ele não ganhou. Aquela resenha de boleirão. Aí ele falou, rapaz, quem me viu jogar, viu, quem não viu, só mal ouvia a história. Tábua é fera, tem muita história, Tábua. Aí eu tava no grupo e ele já marcou eu assim no WhatsApp, fala pra eles aí, quem viu a gente jogar, viu, né? Aí eu não aguentei. Ele é uma resenha, Eu falei, cara, é isso mesmo, Tábua, quem viu você jogando, cara, e viu a gente jogando, viu, quem não viu, não vai ver mais. Não vai ver mais. Eita. Galera, aproveitando aqui essa resenha, vamos agradecer nossos patrocinadores de novo aqui, Contibir, meu parceiro Jarcinho, Prazeres 28, Rodrigo, ali no Onix Hotel, na Rui Barbosa, um restaurante massa ali, que o pessoal que leva a família, muito bom. Construtora do Cléo Guzmão, do Camisa 10 do Vila Nova, melhor 10 de Assis. Você tá com os patrocinadores fortes, hein, gente? Tá com o time forte. Tá. E Marcelo Pinheiro, parceiro aí, que tá dando uma força, que é empresário de jogador da Internacional Sport. Continuando aqui com o Camilo, aqui uma resenha. Camilo, nesse tempo que você conviveu no futebol aí, fala um cara mais resenha que você encontrou, foi de bastidores assim, fala, puta, esse cara é engraçado, esse cara... Amaralzinho. Amaralzinho? Jogou com ele aonde? Barueri, foi eu que falei que liguei pra ele pra vir aqui em Cândido Mota. Foi? Um torneio de pênalti, foi. Poxa, cara, você me falou agora isso aí, você até abriu meu coração, você tem o contato dele? Tô louco. Trazer esse cara pra cá, cara. Amaralzinho é amigo, irmão. Eu falei com ele essa semana. Amaralzinho, quando ele chegou no Barueri, ele falou, cara... Tô caindo demais, tô caindo. Aí os caras falaram, por que, mano? Ele falou assim, cara, meus goleiros antes era Marcão, Veloso. Olha, traíra. Marcão, Veloso e Sérgio, cara. Agora meu goleiro, Renê, Márcio, Camilo. Eu lembrei dele essa resenha agora. Ele é resenha demais, cara. Tem 500 histórias, na moral, né? Você sabe de várias aí que ele conta nos programas onde ele vai. Tem um monte. Mas é um cara assim que é fora da bola. O Flávio também, velhinho. Boca de Piranha, volante que jogou no Palmeiras, jogou no Inter. É resenha pra caramba também. Flávio, eu não tô lembrado desse cara. Esse Flávio aí, cara, ele, uma vez, o time trocava lá no ginásio em Barueri e o CT não tava pronto ainda. Aí, nesse ginásio, tinha um estacionamento muito grande e o pessoal fazia feirão direto lá de carro, né? E aí nós jogamos na sexta e no sábado teve treino pra quem não jogou. Quem jogou fez aquele regenerativo e tal. Sim, normal. E aí, no sábado pela manhã, tava tendo um feirão de carro. E o pessoal reservou um espaço assim pros carros dos atletas lá.
E aí o Flávio terminou tendo mais cedo, porque quem fazia o regenerativo era tipo meia hora, 40 minutos, já ia embora. E nós, que não jogamos, não tinha jogado esse jogo, ficamos lá treinando e ele voltou. Cara, ele teve a capacidade, foi no mercado, comprou um spray no Get, marcou, tipo assim, era um carro fera, o Civic, tinha acabado de sair na época. Civic é R$1.000 de entrada e 30, não vou lembrar, mas tipo 36 de 300 e pouco. E colocava o número do atleta lá, o dono do carro. Pra ligar. Pra ligar, pensa o tanto de ligação que os caras recebiam. Esse cara aí, velho, fazia cada um, era dessas pra prior, sabe? Cara idiota. Não, esse aí, velho, os caras ficaram bravos com ele, hein? Mas assim, é um grupo que eu considero, levo muito assim pra minha vida, é um grupo muito bom e tinha esses caras aí, Amaral, o próprio Flávio, enfim. A resenha era grande, velho, time muito bom, a gente jogou muito tempo junto, ficou 2 anos e meio no time. Inclusive tinha muito jogador do Marcelo Pinheiro aí, o Flavinho, que ele levou pra fora depois, enfim, do Marcelo Pinheiro que tava dando um apoio no seu programa. Marcelo, eu iniciei ele no futebol. Ah, é? Vou contar a história. Nós estávamos na casa do Pedrão, cunhado dele, Pedrão Hernani, você conhece? Não conheço. Pedrão, do basquete. Ele jogou futebol também. Ele fala e vai fazer o jogo de despedida dele. Porque ele fala, Diguinho, vou fazer o jogo de despedida meu. Mas despedida do quê? Não jogou? Joguei, pô, tem que despedir. E aí ele fala assim, esse Pedrão, cara, nossa, ele é resenha demais. E aí um dia nós estávamos jogando lá na casa dele e o Marcelo, o cunhado dele, o Marcelo Pinheiro, chegou e ficou ali do lado, cara. E no futebol ele não tem bom e ruim. Tem o cara que não jogou. Certo. Todo mundo é igual. E eu, tipo, como professor, eu tenho esse costume de tentar fazer todo mundo jogar. Certo. Até o cara não consegue, eu falo que ele consegue. Tá certo. E aí ele chegou e tal. Aí eu falei, vamos jogar uma. Aí o verdade ninguém tá com vergonha de jogar. Eu falei, vamos jogar aqui. Nós jogamos acho que umas 2 partidas junto. Ele foi embora pra Sorocaba. Parece que o bichinho picou ele. Picou ele do futebol e falou, pai, procurou aula pra fazer. Encontrou o Tavinho. Então, o Tavinho hoje é um dos melhores, se não for o melhor da modalidade hoje. Tá ganhando tudo. Jogou com o Romário no jogo lá dos convidados lá. E começou a fazer aula. E, cara, você vê ele jogando hoje, cara, a evolução é inacreditável. E ele, tipo assim, ele tem uma gratidão disso que às vezes a gente faz algo pra pessoa não pra agradar. A gente faz porque é normal de nós fazer. Claro. E ele sempre me ajuda em outras coisas, não preciso nem falar, ele sabe. Mas eu não fiz nada demais, sabe? Aquele negócio, você faz porque você faz mesmo e eu acabar atingindo uma parte no cara, o cara fica grato a você, sabe? E hoje ele tá no futebol, muito bem. E é um ótimo empresário também, que eu já procurei com saber. certeza. Tem vários jogadores dele, ele dá um suporte bem legal, cara. O pessoal gosta bastante do trabalho dele. Um dos jogadores conhecidos que ele tem é o Carlos Eduardo, que tá lá na Arábia. Arábia, isso. Foi acho que numa final do Mundial, foi eleito o 3º melhor jogador, se eu não me engano. Ele tem vários jogadores bons e assim, ele é muito bom empresário. O pessoal que trabalha com ele elogia muito o trabalho dele, gosta muito do trabalho dele. Sério, né? Sério, honesto, comprometido e nesse ramo dele aí é muito difícil encontrar, cara. E ele falou que ele pega muito o cara que meio que frustradão, sabe? Que já passou por vários empresários picareta, ele pega na mão e fala, não vou te prometer nada. Vou fazer o que eu tenho que fazer. Certo. E quando dá certo, o cara fica grato a ele. Porque, tipo assim, eu não vou ficar prometendo pro cara 1000 coisas se eu não vou poder proporcionar. Eu conheci ele lá no Barueri, cara. Conheceu ele? Conheci lá, ele é empresário do Flavinho na época. Ele levou o Flavinho pro... Cara, eu não lembro o país, mas era um país desse mundo árabe aí mesmo, né? E o Flavinho foi muito bem lá. Enfim, é um cara que... O Flavinho falava muito bem dele, sabe? Pra gente lá, elogiava bastante o trabalho dele. Então, hoje eu acompanho o Marcelo por causa que eu tô na rede social com ele, eu vejo as postagens dele, eu vejo quanto moleque ele tem. Ele não trabalha com garoto, novo, só profissional. Ele acho que ele acha que é difícil trabalhar. É a opção que ele teve, É a opção que ele teve. Certo. Ele buscou esse ramo do pessoal mais velho e ele fala que, cara, ele tem que fazer o que tá no alcance dele. O que não tá no alcance tem como ele prometer, né? Tá certo, é isso mesmo. E o jogador, tipo assim... Eu tenho pra mim que a hora que for pra ser a sua vez, vai ser a sua vez. Com certeza. Você não vai conseguir atropelar as coisas, né? Exatamente. E ele faz um trabalho legal. Então, ô Camilo, voltando à história do esporte amador, nós estamos jogando aqui, vamos jogar agora lá em Cruzália, você acertou com a gente lá, né? Certo. Acertou pra jogar. Acertei. E os caras comentam muito, né? Quando você vai ser contratado, pô, o Camilo vai vir, não vai? Cara, você cria uma expectativa em você desses amadores ou pra você é uma coisa tranquila? Não, crio sim, cara. Eu procuro até treinar, me dedicar, e se bem que essa semana não deu ainda, porque tô dando muito treino, cara. Eu que eu digo. Rapaz, não deu muito mesmo. treino. Não consegui ficar uma horinha aqui com nós no programa, Rapaz, graças a Deus, muito treino. Mas assim, eu
vou com o maior prazer, cara. E também, claro, tem que gerar a expectativa de eu poder produzir, dar o meu melhor lá também, procurar ajudar vocês da melhor maneira possível, né? Você sabe, os não só vocês, cobram, né? É isso, os caras cobram e os caras geram a expectativa deles também, né? Claro. De que você vá bem, que você, né, possa produzir e ajudar o clube, o time, na verdade, né? E como que é pra você, assim, a sua família? Eles entendem essa parte de ficar fora de domingo, sua esposa? Entende, não, é tranquilo. Ainda mais que acostumado, né, a vida inteira, né, desde quando a gente se conheceu, minha esposa, é assim, ela sempre me acompanhou nos clubes onde eu fui, sempre, só quando realmente não deu mesmo, mas, nossa, já mudou. Cara, em 2019, meu filho mudou 3 vezes de escola num ano. Em um ano, ele estudou em 3 escolas diferentes, 3 professores diferentes. Cara, ele fala assim, ele tem até assim um pouco, você vê que ele leva um jeito pra goleiro, sabe? Eu vi estranho ele lá então, um dia ele leva jeito, cara. Só que ele fala que não quer que o filho dele sofra o que ele sofreu, você acredita? Olha, que visão, hein? Rapaz do céu, ele falou isso pra moça do mercado, cara. A mulher do mercado falou isso pra mim. Quando a moça me falou, eu falei, rapaz do céu, olha o que eu fiz na cabeça do menino. Porque ele sofreu muito, assim, em relação à arquibancada, uma vez ou outra, um jogo lá que você não vai bem e o cara fica... xingando você lá fora. Mercenário, rapaz, tem um jogo lá, rapidinho essa. Teve um jogo que era a quarta de final lá pro time do Diego. E eu fui pra lá ganhando um salário bom, sabe, cara? Fui com uma condição boa. Sim. E aí era a quarta de final, a gente tava enfrentando um time pequeno, mas que tinha montado aquele time lá treinando 4 meses juntos, sabe? Não, tinha vindo da segunda divisão, com o time, mesma base. Deram uma reforçada ali com os caras, uns reforços pontuais, contrataram bem, e um time que não tinha perdido pra ninguém, nem os grandes de lá. E fomos jogar as quartas de final com eles, e a gente precisava ganhar, eles jogavam pelo empate. E aí, cara, eles não tinham nem perdido pra ninguém, pra nenhum time, e a gente precisava ganhar. E aí os caras não fizeram nada o primeiro tempo inteiro, só deu nós e nós 0x0 o jogo. Aí e os caras fortes deles era bola aérea. Sim. Cara, pensa no tanto nós treinando bola aérea, Diego. O lateral direito deles, muito bom jogador, bateu uma bola assim, primeiro pau, só que não dava pra ir, mano. Não dava, foi muito firme. E o cara desviou, rede. A torcida atrás do gol tá aqui, eu tava no gol de cá, o vestiário atrás do gol desse aqui. Aí, rapaz, esse Camilo, eu vou te falar, rapaz, roubando dinheiro do Diego, ter roubado dinheiro do Diego. E aí ficou nisso, e meu filho na arquibancada, na tribuna lá, e a família do Diego tava lá também. Sim. E a torcida, e aquele negócio, todo mundo falando, foi erro do Camilo errou, tinha que ter ido naquela bola. Enfim, 1x0 pros caras, a gente precisava ganhar o jogo. Aí como é que volta pro segundo tempo, né? Rapaz, não cabia ninguém no estádio. Não cabia, acho que capacidade 8, 10 mil pessoas por aí, mas não cabia, lotado, entupido de gente. Segundo tempo, um lance bem parecido, a gente foi pra cima dos caras, um lance bem parecido daquele do Diego Souza e o Cássio, lembra, na Libertadores? Sim. Que o Cássio defendeu? Sim. Só que o lance comigo foi no lado oposto, lado direito meu, o cara saiu cara a cara e finalizou, eu peguei. Aí teve umas outras 2, 3 bolas assim muito boas e teve um chute de fora da área, cara, que esse foi, deixa eu falar, graças a Deus, mão trocada assim, uma bola bem próxima do ângulo, sabe? E aí 1x0 pros caras ainda, nós empatamos e pra resumir, nós viramos no finalzinho do jogo. A torcida foi lá gritar meu nome e tal. Futebol, você vai do inferno ao céu, do céu. E goleiro, então, pior ainda. É muito mais rápido que isso, né? Do que todas as outras posições. Enfim, mas essa história eu guardei porque meu filho escutou isso daí e acabou o jogo. Ele falou, tá vendo? Eu falei, meu pai é bom. E na cabeça ele tinha 3 anos, cara, 3 para 4 anos. Então, assim, na cabeça dele isso marcou, porque, tipo assim, ficaram falando mal do pai dele e tal. E esse negócio de ficar ladrão, roubando dinheiro, ele fala, meu pai é honesto, meu pai é honesto. Tadinho, cara. Então, assim, é um outro lado também que a gente nem comentou, o lado profissional também, que a família sofre muito, entendeu? Sofre muito. Mas faz parte. Legal, Camilo. Pessoal, a gente está finalizando aqui. Agradecendo o Camilo. Camilo, prazer, obrigado, de verdade agradeço. mesmo, irmão. Eu sei que a gente tentou, foi difícil, né, a gente fazer essa resenha. Eu queria muito, até poderia ter chamado outra pessoa essa semana para cobrir, né? Não, mas tranquilo, agradeço por ter esperado aí. Esse papo aí foi bacana. Pessoal, espero que tenha gostado da nossa resenha aí, falar um pouquinho da brincadeira, um pouquinho da vida pessoal do Camilo, coisa séria. Legal, que né? Hoje um baita profissional no que ele faz, está trabalhando aqui em Assis. Quem tiver interesse também de fazer um trabalho personal com ele aí, voltado pro futebol, né, Camilo? É só ligar. Ele conhece tudo, vivenciou no futebol há muito tempo e vai passar um treininho bacana para vocês. Agradecendo aí nossos patrocinadores novamente, Conte Beer, o Jairzinho, obrigado aí de novo, mais uma vez. Onyx, lá no Onyx Hotel, restaurante que, pra família toda, o pessoal quiser conhecer lá, o Rodrigo é o proprietário lá, um cara bacana, vai atender super bem vocês. O Cléo Guzmão, nosso camisa 10 da construtora,
Obrigado, Cléo, pela força, irmão. Deus abençoe aí o seu negócio, prosperidade. E o Marcelo Pinheiro, da International Sports. Falamos de você aqui, Marcelão. Prazer ter te conhecido. Meu irmão Marcelo aí pra fera. mim aí. Camilo falou super bem de você. Que nossa amizade seja muitos anos aí. Valeu, galera. Um abraço. Fica com Deus. Camilão, valeu, irmão. Diego, obrigado, viu? Deus abençoe. Amém. Tamo junto. Tamo junto. Tchau, tchau. Valeu.